tem história! Vamos começar esse lindo trabalho de importância tamanha num tempo desses, está todo mundo enquadrado, né? Remoto controle. Vamos viver a vida mais para fora das telas ou a gente vai mergulhar nesse universo digital? E aí o exercício de hoje vai começar para a gente fazer um contraponto a essa vida enquadrada, né? Então, quando a gente fica muito enquadrado, a gente faz muito foco, isso dá uma convergência muito grande, dá dor de cabeça, não é? E a gente precisa fazer um exercício para compensar. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar bem no foco na tela e depois a gente vai relaxar o olhar e olhar em volta, tentando ver 180 graus, umas 3 vezes, vamos lá? Vocês vão tentar olhar para a ponta do meu nariz e agora vocês vão relaxar e olhar em volta, 180 graus. O que tem em volta? Mesmo que vocês olhem aqui para a tela, o que mais tem em volta? De novo, foco na ponta do meu nariz, relaxa, olhe em volta. Olha, pra gente que está trabalhando, estudando, os meninos, o tempo inteiro precisa fazer muito trabalho de olho. E a gente vai começar ginástica com os olhos. Hoje quem vai alongar são os olhos. Então a gente vai pra cima, pra baixo. Pra cima, respira, solta o ar. Sabia que os olhos precisam de alongamento, de relaxamento? Depois de ficar tão focado, vamos lá? Pra cima, pra baixo. Agora, olha aqui, olha aqui. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Agora o mais difícil, o giro de olho. Quem consegue, dá até uma tonturinha às vezes, olha. Por um lado. Pro outro, agora que o globo ocular tá todo relaxado, quando a gente tá na tela, como é que a gente faz? Então a gente vai fazer o movimento de compensação oposto. Abre o peito, levanta o pescoço, ó. Solta o ar. De novo. A gente tá assim. Inspira. Abre o peito, olha o pescoço. Mexe o ombro. Mexe a cabeça. Em todas as direções. Eu tô aqui equilibrista com esse negócio na cabeça, ó. Aqui, ó. Olhando pro ombrinho. Outro. E agora girem a cabeça, não vou girar porque senão vai cair todo o meu aparato aqui, gente. Girem o pescoço suave, soltando o ar para um lado e depois soltando para o outro. Agora com toda essa parte do corpo mais relaxada, que eu tenho certeza que todo mundo passou a semana enquadrado, olhando para o celular, para o computador, para o tablet. Então a gente já agora preparado, soltando esse espaço, a gente pode de novo enquadrar, mas por um bom motivo. Para conversar sobre esse assunto. E Angélica, que já participou de tantas historinhas gravadas e ao vivo aqui com a gente, traz esse tema. Ei, desconecta? Se conecta ou desconecta? Se conecta agora para a gente poder se desconectar depois. Combinado? E, gente, a ilustração é de Helder Galvão. Para todas as crianças, grandes e pequenas, que amam a tecnologia. Quem não ama? Que criança que não ama a tecnologia? Coloca um dedinho aqui que já vai fechar. Especialmente para o Henrique, o menino do tablet. Você é uma bênção em minha vida. Obrigado pela inspiração. Acho que muitos meninos em casa podiam inspirar essa história, né, gente? Era uma vez um menino. Era uma vez um tablet. Um dia eles se encontraram e não foi amor à primeira vista. Foi um grude à primeira vista. O menino e o tablet menino, aonde Henrique ia, levava o aparelho junto. Alguém já viu essa história por aí? Resisti até o último minuto de dar um tablet aqui em casa. Meu filho ganhou este ano de pandemia aos 7 anos. E foi ele o tablet ele, do mesmo jeito. A mãe chamava, larga esse tablet, menino, e vem almoçar. Larga esse tablet, menino, vem tomar banho. Deixa esse tablet e trate de escovar os dentes. E lá, menino, quer escovar dente ao invés de mexer no tablet? Ô, dificuldade, para almoçar. Mas Henrique nem ligava para o que a mãe dizia. Largar o tablet para andar de bicicleta? Nem pensa. Dá para imaginar uma criança que não queria andar de bicicleta? Mas tem criança, inclusive, que não aprendeu a andar de bicicleta.
Por que será? Dá um trabalho, né? Os pais ficam com medo, tem que levar na rua, tem que ficar juntinho por um tempo. Por que será que algumas crianças não estão aprendendo a andar de bicicleta, de skate, de patins? Que não queria correr, pular. Que criança, né? Que não queria andar de bicicleta, que não queria correr, que não queria pular. Como pode preferir um aparelho desses, pretinho, retangular, a brincar lá fora, no sol, correndo, com vento no rosto? Eu não sou essa criança e não fui. E às vezes é difícil entender as crianças que nasceram enquadradas, né? Pois é, ele não largava o tablet para nada. Até para ir ao banheiro, a mãe sinalizava: filho, vai fazer xixi. Gente, muitas crianças não fazem xixi, não fazem cocô porque ficam horas no tablet. Isso é muito difícil e começa a fazer mal para o corpo. Agora eu vou, porque lá eu posso continuar usando o tablet. Quer dizer, é legal ir no banheiro, eu paro porque eu vou com o tablet. Quer dizer, não presta nem atenção onde está fazendo xixi. Ai, meu Deus! Os dias se passaram e nada do Henrique largar o tal aparelho. Parecia que um dependia do outro para viver. À noite, todos ficavam em casa e jantavam juntos. Que delícia um almoço em família juntos, não é? O que está acontecendo nesse almoço? No jantar, ou no café da manhã, ou no lanche? O que chama a atenção? Já viram essa cena? Agora a gente tem ido menos nos restaurantes, né? Nos cafés, nas lanchonetes. Mas o que acontece quando a gente para nesses lugares e olha em volta se a gente não está no celular? Não é isso que a gente vê? E na sua casa, as refeições estão assim? Ou às vezes não, né? Cada um no quarto ou na sala com seu tablet, com celular. O que aconteceu com a gente? O que aconteceu com as famílias, com as relações e até com os amores? Já viram um casal parado, cada um olhando o seu tablet? À noite, eles ficavam em casa e jantavam juntos. Mas havia mais pessoas à mesa. Bem, não eram exatamente pessoas. É que todo mundo estava conectado, cada um no seu aparelho. O pai conectado na frente do computador, os irmãos, cada qual no seu celular. E até a mãe, que mandava o menino largar o tablet, também não desgrudava de seu smartphone. Até a cozinheira parava para checar suas notificações enquanto servia o jantar. Era uma família tecnológica, mas talvez em exagero. Qual a medida? Imóveis na frente das telinhas por muito tempo, nem percebiam mais uns aos outros. E isso me deixa triste, profundamente triste, com o coração apertado, porque esse é o maior problema dos nossos tempos. Talvez a maior vício e a maior doença. Por outro lado, a tecnologia traz tantos benefícios, não é? Eu estou aqui contando histórias, a gente pode conversar, a gente pode se amparar ao longo do ano, né? A gente pode fazer tantas coisas que não fosse isso, como seria esse ano pandêmico? Mas é preciso repensar e levantar críticas profundas a respeito disso, não é? Como o menino poderia largar o seu tablet se cada um vivia em seu universo virtual? Ele ficaria sozinho sem seu companheiro, porque ele já estava sozinho sem a família. Por isso, enquanto as semanas corriam, o grude do filho caçula com seu tablet só aumentava. Até que um dia, ao pegar o aparelho, ele não ligava mais. A mãe tentou ajudar, mas não conseguiu. O irmão mais velho também quis colaborar e nada. A irmã mais velha foi a mesma coisa. O pai, por fim, resolveu participar e outra vez não deu em nada. O menino, então, começou a chorar incessantemente. Imagina que perda, que choque, que desespero. Eu não consigo viver um minuto, um dia sem o tablet. Boa, 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 eu quero meu tablet! Às vezes é raiva, às vezes é tristeza, né? A solução é levá-lo à assistência técnica, disse o pai. Assistência técnica? O que é isso, pai? Perguntou o menino. É uma oficina que conserta esse tipo de aparelho, meu filho.
Certamente, lá haverá um técnico que resolva o problema. Ou vocês iam sair correndo para comprar um tablet logo para o menino não gritar. Assim, o tablet foi levado para o conserto. Pronto! O menino Henrique não tinha mais o que fazer. Ficava perambulando pela casa, ligava e desligava a TV ou videogame, mas queria mesmo o tablet. As crianças não toleram o ócio, o nada para fazer, não é? Tão importante na vida. Quando a mãe viu o desespero do garoto, percebeu o quanto toda a família estava dispersa nas relações e excessivamente conectada. Todos ficavam em redes sociais e na internet por longas horas. Então, conversaram e resolveram aproveitar a situação para fazer uma mudança de hábitos na família. Na verdade, não era só um menino que estava viciado em mexer no aparelho. Vocês já perceberam isso, não foi? Todos estavam. E aquele era um ótimo momento para aprender a se divertir e de outras maneiras que não fossem tecnológicas nem individuais. Os filhos mais velhos não gostaram muito, mas os pais explicaram a importância daquele limite. Seria uma forma de todos conviverem mais uns com os outros e descobrirem coisas novas juntos. Ou retomarem conversas e brincadeiras antigas. Muitas escolas têm feito isso, né? Henrique logo indagou, desconsolado. E agora, mamãe, o que eu vou fazer? Vou brincar de quê? Ah, meu filho, vamos aproveitar e descobrir brincadeiras diferentes? E lá se foram, mãe e filho, ao parquinho. Brincar na areia, no escorregador, na gangorra, no balanço, no gira-gira. Ler e ouvir histórias, cantar e dançar. No outro dia, foi o pai que levou o menino à roda gigante, ao tobogã, xícara maluca, ao bicho da seda. Mais adiante, teve passeio de bicicleta e banho de cachoeira com toda a família. Tibum! Uma delícia! Na semana seguinte, programaram uma tarde de brincadeiras em casa com os amiguinhos. Futebol, basquete e lanche com direito a pipoca e limonada. Que delícia! Os jogos de tabuleiro voltaram a ser usados. O pique-esconde e o pique-pega entraram na farra. Os livros tirados da estante, pasmem, tornaram a ser folheados e lidos depois de tanto tempo fechado. A vida seguia seu curso e o aparelhinho estava quase esquecido. Será? Angélica, acho que você foi muito otimista aqui, adoraria isso. Quando o dia, o pai chegou em casa com a notícia. Meu filho, seu tablet foi consertado. Adivinha qual era o problema? Qual era o problema, gente? Um uso em excesso. As peças não aguentaram e pifaram. Como ocorre com a gente quando corre demais, pula demais ou faz qualquer coisa demais. E se a gente está muito no tablet, será que é só o tablet que vai pifar? Ou a gente também pode pifar? Fisicamente, os olhos, emocionalmente, a cabeça. Então, ficamos tão cansados que não conseguimos falar, não é mesmo? Puxa, pai, não sabia que isso acontecia também com objetos. É sim, para o tablet continuar funcionando bem e por muito tempo, o que ele precisa? Ele precisa descansar. Gente, passamos a pandemia falando sobre autorregulação. O que é? Eu brinco, depois preciso descansar. Fico o dia inteiro sem dormir e à noite, sono gostoso. Fico algumas horas sem comer, encho a barriga. Então, esse movimento de muito e de pouco, de contração e de expansão, não é? Com as tecnologias assim também. Eu posso ir brincar, jogar e depois desconectar. Se conectar, desconectar, não é? No máximo 40 minutos. Por isso, para ele não pifar de novo, você terá que respeitar esse tempo. Entendeu, filho? Eu quero saber que filho que fica 40 minutos e fecha, dá boa e sai, gente. Ah, pai, é muito pouco, reclamou o menino. Claro que não. Olhe só, nesses dias em que o tablet estava no concerto, você se divertiu com tantas coisas legais que até se esqueceu dele, não foi? E os meus irmãos vão poder continuar usando o celular? Não é justo que só eu fique sem o tablet. Aham. E os pais? Vão deixar o celular? O pai então emendou. Não, querido, a partir de hoje todos nós vamos usar menos os aparelhos tecnológicos, viu? À noite, durante e depois do jantar,
será um momento sagrado da família. A hora de estarmos juntos sem nenhuma telinha acesa. Henrique abriu um sorriso sapeca, virou os olhinhos para cima e seu silêncio falou mais alto. Que presente, não é mesmo? Estar juntos, olhando um para o outro, conversando. Como é? Quando aqui a gente come sem TV, sem celular e tablet nem pensar, mas às vezes rola um filminho na sala, né? E quando a gente conversa sem filme, que é a maioria das vezes, Kaique fala que nem come. Eu termino o almoço, ele nem começou a comer, de tanto que ele quer conversar. Se coloca um filme, mãe, hoje eu quero assistir um filme enquanto a gente janta, não. Põe um filme, eu não existo, fica só vendo e come no automático. Qual a consequência disso? E aí eu digo, não, quero jantar com você. Porque senão fica hipnotizado no filme, não é? O pai estava certo. Ele tinha mesmo se esquecido do tablet e havia se divertido tanto sem ele. Pensou no cansaço gostoso depois de apostar corrida de bicicleta com a turma, na sensação de vitória, nas boas risadas que deu com seu primo, com quem não falava quase nada depois que ganhou o tablet. Imaginou como poderiam conversar e brincar a noite todos juntos? Assim, o menino e o tablet continuaram amigos, mas não tão grudados, não mais inseparáveis. É muito importante a gente perceber se a gente consegue interagir ou se a gente precisa para viver, porque aí tem uma relação diferente do gostar, né? De dependência, de vício. Passaram a se encontrar e se separar, como fazem bons e velhos amigos. Como é importante saber começar e parar. Kaique era pequeno quando começou a mexer nessas coisas. E aí ele nunca queria desligar, como filho de todo mundo. Gente, filho de psicóloga não é diferente não, viu? E aí eu tinha uma fala que era assim, se não sabe parar, então não pode começar. A primeira prerrogativa para você começar a mexer nos jogos no celular, na época era só filminho, é na hora que eu falar, tem que saber parar. E assim eu fazia. Quando ele não parava, eu pedia licença, tirava. E às vezes colocava uma consequência que ia ficar sem. Às vezes ele pegava escondido. E aí eu falei, então, como você pegou escondido, além de não cumprir o nosso combinado, me desrespeitou, fica um dia. E uma vez ele pegou escondido 3 vezes. E ele ficou sem 3 dias. Não aconteceu de novo. E ele começava, e toda vez que agora com tablet, gente, Minecraft, Roblox, esses jogos são feitos para os meninos ficarem lá a vida inteira, porque o mundo nunca acaba, eles vão construindo uma cidade, um mundo inteiro, né? E a mesma fala, eu avisei, daqui a 5 minutos a gente vai almoçar. Se não desliga, é a mesma coisa. Se não sabe parar, não pode começar. Vamos conversar sobre isso já já, Angélica? Papo para mais de hora, não é? Eu fui ter celular aos 20 e tantos anos. Né? Aprendi a mexer no computador na mesma época quando já estava na faculdade. Quando eu falo isso, as crianças com meu filho não acreditam. O que você fazia antes? Então, vamos abrir esse diálogo? Pois é, eu também vim de fantasia, Lídia, para não ficar só você de fantasia. Adorei! Ai, que Meu chique! óculos de alegria. Meu óculos de alegria Adorei! combinando com meu batom. Adorei, super pink. Assim a gente, né, traz o colorido, a alegria. E se fantasiar também é uma ótima brincadeira, né? É ótimo, claro, super divertido, eu adoro. Angélica, vamos começar a falar que parece que a história foi inspirada num menino de verdade. Sim, você quer contar? claro. Veio essa ideia? Então, essa história foi inspirada no meu sobrinho. Numas férias que nós estávamos passando juntos, né? A família, a gente conseguiu reunir os irmãos, os sobrinhos e tal, fomos para uma praia. E ele era pequeno, na época ele devia ter uns 8 anos, mais ou menos. E aí ele tinha ganhado um tablet. E aí era um tal de ele ficar grudado no tablet. E eu comecei a mexer com ele o tempo todo. Ele chama Henrique, né? Eu falava, Henrique, larga esse tablet, vamos pra praia. Aí ele largava. Daqui a pouco tava ele lá no tablet de novo. Henrique, vamos jogar bola. Tava lá no tablet. E aí eu comecei a zoar ele, comecei a brincar. O tablet, menino, menino tablet. O tablet, menino, menino tablet. Você não larga esse tablet? Então, cada hora que eu encontrava com ele, com o tablet, eu falava uma frase para ele, uma brincadeira, para ver se acendia nele, né, alguma
Claro que criança não tem essas sacadas, né? Assim, de tomar consciência desse jeito. Mas era um jeito de trazê-lo de novo, né? Para a realidade, para brincar de outras coisas. E assim foi a viagem. Aí quando eu cheguei, eu falei, nossa, essa situação toda me deu uma ideia. Eu acho que eu vou escrever uma história sobre isso. E aí eu já tinha algumas frases na minha cabeça, né? De alguns diálogos que nós havíamos tido lá nas férias. E aí eu escrevi a história. E num primeiro momento eu não coloquei a família, porque na verdade na cena original só ele que estava no tablet, né? Não estava todo mundo não na telinha não. Mas aí depois refletindo um pouco, trocando ideia com o pessoal da editora, eles me deram também essa ideia, poxa, as famílias hoje também estão tão conectadas, vamos incluir a família também, que também está ali grudada na tela? E aí então eu acrescentei essa parte, né? Da família também conectada, para mostrar um pouco essa realidade que a gente está vivendo hoje, né? Que está todo mundo tão envolvido com a telinha, tão envolvido, que é incrível porque as pessoas nem percebem. Quando a gente às vezes para mostrar, para pontuar, para perguntar, às vezes a pessoa nem se dá conta de que ficou 2, 3 horas ali grudado, né? Isso é uma preocupação imensa, né, Angélica? Porque, assim, é um mundo conectado para dentro, né? De tudo que está acontecendo aqui, mas é uma dissociação da realidade muito grande, né? Então, as pessoas vivem num universo que não existe. Aquele virtual, ele não existe, né? E eles não estão conscientes onde estão, da forma que nem dirigindo, nem andando de um lugar para o outro, né? Comendo, né, em festa de aniversário, né, quando a gente estava podendo sair, no restaurante, como eu comentei. Então, qual é a diferença de sair ou não sair? Você não olha nada. E daí fica com esse olhar para dentro, fica pensando na consequência, né, de tantas horas a gente olhando assim, né? A consequência emocional, você não expande. Né? Não expande e você estimula muito menos, né, os teus neurônios, faz menos conexões, né, cerebrais, porque você vai recrutar sempre os mesmos neurônios, porque o movimento é sempre o mesmo, né? E então, do ponto de vista emocional, eu acho que além de ser uma alienação, porque faz as pessoas realmente se desconectarem do que está acontecendo à volta, da realidade concreta, né? E das trocas, porque parece até meio ironia, porque ao mesmo tempo que a tecnologia, as redes sociais vieram para ajudar na comunicação, e num certo aspecto elas ajudaram, mas por outro, eu percebo que elas dificultaram e atrapalharam muito, porque as pessoas não estão sabendo mais se comunicar. Assim, aquela conversa, sabe, gostosa, olho no olho, aquela coisa mais espontânea, né? E essa coisa de ter essa dupla realidade, essa vida virtual, faz com que as pessoas tenham que construir uma fachada, né? Para estar o tempo todo ali dentro do que a pessoa entende ou a sociedade entende do que é bonito, aceitável. Então, as pessoas ficam às vezes paradas se fotografando um tempão e não estão vendo a experiência. Não estão vivendo a experiência de estar ali na praia, na natureza, mas estão ali fotografando 1000 fotos e postando isso, né? E se relacionando com as pessoas a partir da foto. E não a partir da experiência, do que ela vivenciou ali, né? Então, tudo isso é muito louco, é muito fora, assim, né? Fora da casinha. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque se isso vai crescendo sem as pessoas pararem para fazer essas reflexões, essas tomadas de consciência, eu acho que vira, assim, uma arma até, sabe? Um perigo de para onde isso vai descambar, né? Sim, porque se a gente pensar, né, é um funcionamento muito precoce de vício. Então, assim, qual a consequência de se viciar aos 2, 3 anos, 4 anos, né, e você crescer a vida sem conseguir ter esse limite na autorregulação, né, de saber parar, não saber parar, de não respeitar o limite, porque os pais não estão conseguindo colocar o limite. Então, eles perderam a conexão com o filho também. Sim. Né? E os pais, eu vejo que muitas vezes não têm recursos para... Não vai usar o celular, mas vai fazer o quê? Você tem que ofertar outra coisa para a criança. Então, vamos jogar um jogo de tabuleiro, vamos jogar bola, vamos andar de bicicleta. Não dá para simplesmente falar, não mexe aí, pronto. Né? Uma criança não tem ainda essa capacidade de... ela por ela mesma vai se virar, vai encontrar uma outra alternativa. Então, o adulto precisa oferecer isso, né? E eu vejo que isso não está acontecendo. Até porque os adultos também estão querendo ficar na telinha. Então é quase como que um alívio. Se ele fica na telinha, eu também tenho agora o meu tempo para eu também ficar na minha telinha, né?
Então, é a melhor babá, né? é a melhor Porque o filho babá. passa 3, 4 horas, às vezes sem ir ao banheiro, como a gente falou, sem comer, e Sim, ali sem perturbar, sem fazer barulho, é. né? E muitos pais acham que o filho está seguro porque está dentro do quarto, né? No computador, no tablet ou no celular. E, na verdade, muitos pais esquecem que a internet é a rua. Então, Sim. antes de você deixar o filho sozinho, dar essa autonomia para ele, sem supervisão, sem orientação, você precisa pensar, o seu filho já tem maturidade para ir sozinho para a rua? Ele já sabe se Uhum. proteger? Ele já sabe discernir as coisas? Ele sabe fazer escolhas? Se ele não está pronto ainda para ir para a rua, ele também não está pronto para ficar sem supervisão na internet, né? Então, os pais muitas vezes acham que é um lugar seguro porque está em casa, né? E isso é uma Sim. grande confusão, não é verdade? A gente acaba escutando muitas histórias, né, de muitas crianças sendo muito invadidas dentro de casa, né, com essa história da tela. Sim. Eu tenho alguns casos que a volta e meia vem cenas assim, no mais drástico, vem cenas eróticas, às vezes de sexo, que não é uma cena de amor, né? Às vezes muitas vezes Sim. com perseguições, e elas ficam chocadas. Já tratei traumas, inclusive, de crianças por conta disso, né? Sim. Então, a gente tem consequências do banal só de mexer nos jogos e ainda esse perigo, né? Sim. Sem falar de outras coisas que a gente vê, né? De assédio mesmo, que muitas crianças sofrem justamente por conta dessa conexão, né? E aí há uma substituição do contato real pelo contato virtual, né? Aí você passa a ter não sei quantos amigos no mundo virtual e no mundo real às vezes não tem amigos, ou tem um amigo ou dois, né? E de como isso é uma armadilha e uma ilusão, que as pessoas se enganam muitas vezes, né? Então é muito E é sedutor, né? interessante contar, né, Angélica, onde que você falou nessa questão do contato substituto, né? O que Sim. que começou, né? O que que é consequência e o que que é causa, porque se a gente pensar, assim, eu vejo quantas mães, né, na questão do vínculo, né? A gente está falando de uma falta de vínculo, de conexão entre as pessoas, mas originalmente entre as famílias. Sim, Isso começa no início. Eu vejo claro. quantas mães amamentam olhando no celular e É, lendo tudo sobre, muitas vezes lendo tudo sobre a educação dos filhos. é, Então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, não, não. Então é com o menino no peito e no celular. é. E não percebem, né, que isso é o veneno, é contraprodutivo. Eu estou lendo, então eu tenho que saber tudo, tenho que saber todas as teorias, mas eu não aplico, É. não consigo me conectar. Eu É, acho que a gente está passando por um tempo onde a gente vai ter muitos traumas de apego mesmo, que são traumas sim, de vínculo, sim, porque as pessoas estão desconectadas. E a pior consequência disso, né, que é esse apego, quando eu quero, não tenho, eu quero, não tenho. O bebê olha para a mãe está olhando para a tela. O bebê olha para a mãe está olhando para a tela. Ele desiste. E ele desiste, ele deprime, né? E ele fica sem querer, né? Ele não quer mais. Ele não procura mais. sim, E quantas crianças não procuram mais os pais para nada, né? Não, sim, mãe, vamos brincar, vamos sair, né? exatamente. É um adoecimento, né, muito grande que está acontecendo e as pessoas não estão se dando conta que o mais importante é a presença, né, é o estar ali nessa conexão, né, de olho no olho, e aí vira uma bola de neve, porque aí do celular passa-se para tentar cobrir esse buraco, né, essa carência, dessa falta de contato, de presença com as coisas materiais. Aí entra na bola de neve do consumo, é brinquedo, é roupa, né, é viagem, é um quarto modernoso, e aí vai, né, porque os pais não se dão conta dessas substituições, né, que eles estão tentando fazer em nome do amor, né? Porque é em nome do amor. Eu estou fazendo isso porque amo meu filho, né? Porque eu quero dar o melhor para ele, né? Então, tá tendo realmente muita confusão. As pessoas estão muito perdidas, né? E eu fico vendo como que, não só com a tela, né? Com outras coisas, mas a telinha que está tão acessível, você vai construindo uma relação afetiva. Eu vejo as pessoas construindo uma relação afetiva. Então, isso que eu acho que é o mais perigoso. Porque se você constrói essa relação afetiva, depois como é que você se afasta? Porque é quase como uma pessoa, né? É uma entidade o celular, porque você não pode sair sem o celular, você não pode ficar sem segurar o celular, você não pode ficar sem olhar o celular, né? Então você não pode ir ao banheiro, tomar um banho sem estar olhando no celular, sem estar usando o celular para alguma coisa. E como o celular ele concentra mil e uma funções, né? Que por um lado é muito prático,
Mas, por outro, você passa a recorrer ao celular para quase tudo. Porque tá tudo ali, né? Sua vida tá ali, os contatos, receitas, filmes, vídeos, música, né? Notícias, tá tudo ali num lugar só. Então, cada hora você está usando para alguma coisa e você vai construindo essa relação sem perceber, né? Uma relação de apego mesmo, e uma relação de afeto até, muitas vezes, né? E aí, se não tem alguém para você direcionar esse afeto, aí fica mais, assim, arriscado ainda, né? Isso é muito sério. A Luda Lima, que é ilustradora de Brasília, até de umas historinhas, ela tem uma ilustração que é um personagem, aí a mão atravessa por aqui pelo coração e é o celular no lugar do coração. A pessoa sozinha, né? Então, na falta do contato, até com a tristeza, né? Com a solidão, com o não ter, eu coloco isso. Então, é uma droga, né? Porque esse contato substituto não traz a mesma satisfação, né? Claro. É uma ilusão, né? E assim, e substitui, entre aspas, né? A pessoa está muito sozinha, se ela está com o celular, ela consegue ficar sozinha. E as pessoas hoje, inclusive, estão querendo, muitas vezes, ficar sozinhas, ter um tempo sozinhas para poder ficar no celular. Porque se eu estou com alguém, eu tenho que parar para olhar, para conversar, para dar atenção, sei lá, para interagir, né? Então, se eu estou sozinha, eu posso ficar livre aqui, porque eu posso ficar no meu mundo aqui virtual. Então, é como se fosse eu acho que é uma grande fantasia, né? A pessoa não se sentir sozinha porque tem o celular. E as pessoas estão conseguindo suportar mais a solidão por causa do celular. Quando eu falo celular, estou falando tela, né? Pode ser o computador, tablet, qualquer coisa. E que, na verdade, a gente sabe que é uma coisa totalmente fake, né? Porque o celular não vai alimentar, não vai nutrir, né? Não vai aconchegar como uma relação humana, né? E é importante, né, essa questão também, assim, o que eu mostro e o que é de verdade, né? Você estava questionando a questão dos pais, né? E um tempo atrás eu até fiz uma gravação que assim, pai, você já ouviu essa piadinha, né? Quero muito ser um celular, ele está na sua mão o dia inteiro, a primeira coisa que você olha, a primeira coisa que você encosta, você está o tempo inteiro, você chega do trabalho com ele está o tempo inteiro coladinho, você não esquece ele para nada, eu quero tanto ser um celular. Uma vez eu lancei isso assim, perto do Natal, qual é o melhor presente para o filho? Ele ser o seu celular, né? E nesse contato com o filho, eu fico tão preocupada com essa questão também dos pais não olharem os filhos, né? Agora a gente não está tendo esse ano apresentação de escola, mas quando o Kaique entrou no berçário, eu tinha vontade de chorar, porque era um monte de criança pequenininha, assustada, procurando os pais, e o que eles viam? 20 e tantas telas de celular filmando as crianças do começo ao fim e ninguém olha para o filho. Então, assim, isso é uma coisa muito grave que ninguém se questiona. O filho sai lá, né, com 1 ano e um pouco, 2 anos e pouco. A primeira vez que vai fazer uma dancinha, né, fazer alguma coisa, e ele não tem o olhar do pai. Ele tem um quadrado, né, um retângulo, uma máquina. Então, assim, olha quanto é profundo isso. São milhares de situações onde se intercepta o contato com um bloqueio, porque o celular ele é um bloqueio. Sim, verdade. Sim. Então, isso... E com essa ilusão... É triste. Estou até emocionada de falar, porque assim, é muito triste ver isso dessa forma, né, Angélica? É muito triste, é muito doído a gente ver isso. E ver essa ilusão, porque os pais estão numa ilusão de que, nossa, é tão importante para mim esse momento com meu filho que eu estou filmando. É tão importante que eu estou aqui fotografando, mas eu não estou ali na experiência, que é o mais importante. Né? Eu estar ali com ele, eu interagir, eu viver aquilo ali profundamente, né? Eu sentir com o meu corpo inteiro, com as sensações todas, de estar vendo ele se movimentar, ele se expressar. Isso que é o mais valioso. Ah, mas aí eu não vou tirar nenhuma foto, não vou filmar, mas vai ficar dentro de você e vai ficar dentro dele também essa experiência gravada, né? Isso tem muito mais valor. Né? O que a gente está registrando e as crianças estão registrando ao longo do desenvolvimento? Porque quantas crianças registraram o pai e a mãe chorando numa apresentação dessa? E hoje eles não vêm, porque eles estão atrás. Não tem expressão. Não tem. Mas a gente está vivendo uma sociedade de registrar o que está do lado de fora, né? Registra o externo. E o externo tem que ser arrumado, tem que ser perfeito, tem que ser performático. Né? E como as pessoas vendem isso e como as pessoas acreditam nisso, né? Eu escuto muito isso no consultório, as pessoas sofrendo
porque não conseguem ter o corpo, ou seguir a dieta, ou fazer o programa de exercícios que tal pessoa faz e que posta todo dia, sabe? Sabe? E as pessoas não se questionam, peraí, mas a vida de ninguém é assim. Ninguém segue isso o ano inteiro. Ninguém tem uma vida perfeitinha. Isso não existe, mas isso é vendido, né? E de como isso deprime, faz as pessoas se sentirem inferiores, né? Com a baixa autoestima, porque elas acham que elas que não estão conseguindo. É uma piração, né? É uma piração muito grande. Agora, eu acho que os pais precisam muito de orientação e de ter limites, assim, referências concretas do que é razoável e do que é saudável nessa questão do uso de tela, né? Eu conversei com vários médicos na época que eu escrevi o livro, que eu fiz uma pesquisa para botar nas curiosidades e tal, e uma das oftalmologistas com quem eu conversei, que é oftalmologista pediátrica, ela estava me falando de várias pesquisas, né, vários estudos que ela havia feito, e que ela faz um checklist para os pais, que é justamente para dar uma referência, para orientar os pais. Então, celular, meia hora. Tablet, 40 minutos. Computador, 1 hora. Televisão, 2 horas. Então, ela diz que esse é um mapinha que os pais podem seguir de referência. Ela está se referindo, né, à questão visual, para você não forçar demais os olhos, não promover um adoecimento dos olhos. Mas a gente pode ampliar isso para outras questões da saúde, né? Ah, mas o filme que ele está assistindo é mais do que meia hora. Então, vai assistir meia hora, a gente vai fazer uma pausa, vamos fazer outra coisa, vamos olhar lá na paisagem, olhar as árvores lá fora, os passarinhos, da janela, lá no quintal, piscar os olhos, né? Fazer um pouco de exercícios visuais, fazer qualquer outra coisa, fazer um lanchinho e tal, aí volta e assiste o resto, entendeu? Então, começar a ter essa flexibilidade para as crianças não ficarem tão hipnotizadas, porque hipnotiza. Hipnotiza até a gente que é adulto, imagina a criança. Né? Você começa a assistir, quando você vê, já foi 1 hora. Né? Eu falo, o maior comedor de tempo, as redes sociais principalmente, come tempo, é o Pac-Man, né? Quando você vê, já foi um tempão, né? E às vezes E aí, Angélica, eu fico tentando, a gente está falando disso, claro, o livro foi escrito antes da pandemia, né? Sim. E aí você está falando do limite, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, há 2 anos atrás, até lançou, tá em PDF lá, tantas horas para tal idade, tantas horas para tal idade, não vendo só essa questão fisiológica, mas psiquiátrica também, tudo isso. Então tá lá regulamentado. E aí a gente teve um ano onde as crianças, além do lazer, foram expostas, e nós todos, né, a horas de tela por dia, quer dizer, 4 horas de aula virtual mais o lazer. Sim, né? sim. Então, a gente podia conversar um pouquinho sobre, assim, o que a gente observou esse ano em casa, com as famílias, as consequências, como a gente lidar com isso, né? Eu tenho muita dificuldade, eu fiquei atendendo 3, 4 meses, de repente eu tava de um jeito, uma irritação, começou a dar enxaqueca, dor no olho, aí eu parei 10 dias e fiz um detox. Saí, fui para um lugar de cachoeira, eu não olhei, eu olhava só para ver à noite se tinha mensagem dos clientes, e eu falei, só vou olhar uma vez por dia, qualquer coisa liguem. Aí não entrei em redes sociais, nada disso, 10 dias, 3 dias no mato, sem nada. Eu voltei de outro jeito. Quando eu voltei, eu não ficava mais fazendo isso no celular que a gente faz, né? Checando mensagem. Porque você corta o condicionamento também. Então a gente precisa cuidar disso, né? Senão se a gente não consegue fazer isso, como a gente vai conseguir ajudar os filhos, os menores a fazerem isso, né? Os pais sempre são o modelo, né? Os pais sempre são o modelo, né? A referência para as crianças. Quando as crianças não estão conseguindo, é que os pais não estão conseguindo também, né? Então, assim, isso não funciona. O pai não fazer, a mãe não fazer e querer que o filho faça. Isso aí não funciona. Então, assim, é um empenho que os pais, que os adultos precisam ter, de se observar, de se oferecer outros recursos, né? Sem ser a tecnologia. Ah, mas a gente está em casa, tem aula online. Ok. Não tem como fugir disso. Tem a escola, né? Tem que ficar 4 horas ali na frente do computador. Ah, mas acabou? Então acabou. Vamos inventar agora outras coisas? Vai exigir também mais repertório de brincadeiras, de contação de histórias, de atenção. E eu vejo que agora, esse momento de pandemia, que as pessoas estão mais em casa, é um grande momento também de fazer trabalhos com as crianças e treinamento de vida prática. Então vamos para a cozinha? Vamos fazer um bolo?
Então é a hora da gente ir para a cozinha fazer o bolo e as crianças participarem do bolo, do pão, da comida, da lavação de louça. Ah, temos que limpar a casa. Muitas famílias dispensaram funcionários, né, que tinham, às vezes faxineiros, pessoas que ajudavam com a limpeza, com o serviço doméstico. Tem muita gente sem ninguém, né, por conta agora da pandemia. Então é um momento de incluir a criança, o adolescente, entende? Nessa rotina, porque além disso também ajudar na estruturação do tempo, diversifica a atividade, estimula outras coisas, né? É um movimento também, né? Não deixa de ser, você vai lavar, vai esfregar alguma coisa, abaixa, levanta, organiza, limpa. Então é um movimento para o corpo, que está todo mundo muito tempo dentro de casa, então isso também é legal. Promove uma interação, se a família pode fazer isso junto. E aí entra a criatividade de fazer isso de um jeito divertido, de fazer brincadeira, de botar apelido, de fazer gincana, né? De fazer premiação. Dá para fazer tanta coisa. Dá para tornar esse momento de muito aprendizado, né? De muita união. Agora, é claro que é mais cômodo, é mais fácil ficar na telinha. Acabar a aula e já emendar com outra coisa, cada um na sua, é mais fácil, é mais cômodo. Mas a gente precisa questionar isso, até que ponto esse cômodo também é o mais saudável, né? Isso é tão importante, né? Mesmo antes da pandemia, é algo que eu dou orientação para os pais desde os filhos pequenos, porque quando aprende de pequeno, isso é incorporado. Porque traz essa sensação de pertencimento. Porque os pais muitas vezes estão servindo os filhos. Levam tudo na mão, eles não fazem nada, eles não se envolvem, ficam, né, como reis recebendo. Por outro lado, é confortável? Mas isso na rotina faz com que eles não entendam a colaboração, cooperação, que todo mundo mora junto. Né? Então isso é muito importante desde sempre. E dá essa sensação de que eu faço parte. Eu me preocupo muito isso também, né? Eu tô lá num canto, vendo enquanto às vezes o pai e a mãe estão arrumando a casa, trabalhando, fazendo um monte de coisa, eles não estão dando atenção para mim, mas por outro lado, ele está a parte da rotina da casa, né? Sim. E como seria fazer tudo isso junto, né? Se faz isso junto, vira uma interação, né? Fica todo mundo junto, na verdade. Uma brincadeira, né? Isso, pode virar uma brincadeira, né? Então, assim, eu acho que é uma experiência muito rica, sem falar que é uma experiência de vida prática. Porque a gente tem visto cada vez mais os adolescentes e os adultos jovens, indo para o mundo sem saber fazer as coisas, sem saber fazer uma comida, sem saber lavar uma roupa. Né? Por quê? Porque a gente está num esquema de sociedade que sempre tem alguém em casa para fazer e isso nunca foi estimulado. Isso está totalmente fora da realidade de uma pessoa adulta, né? Que não dá conta de cuidar da própria vida, da própria comida, da própria roupa, né? Do seu espaço. Então, olha quantas coisas interessantes a gente pode trabalhar, né? Eu acho que esse momento pode ser um momento de muitos frutos, se a gente tiver esse olhar, né, mais flexível, mais aberto, né, para experimentar coisas novas. Eu trabalho muito com pessoas que vão estudar em outro país, né? E aí, muitas vezes, quando vem para fazer essa preparação emocional, psicológica para se adaptar a uma nova cultura, uma das coisas que eu pergunto é o que você faz, né? Porque você vai morar sozinho, ou você vai morar na casa de uma outra família, né? E muitas vezes não sabe nada. Então, eu preciso fazer um treinamento. Treinamento de colocar roupa na máquina. Treinamento de fazer uma mínima comida, sabe? Não sabe, e aí você vira uma pessoa incapaz. E aí a sensação, né, de não saber de fato as coisas traz uma insegurança, né? Claro. Então tudo isso estrutura, né, Angélica, assim, a percepção que você pode fazer essas coisas, você pode fazer muitas outras coisas, porque estrutura a sensação de que eu posso, né, eu dou conta. Sim. Né? Vai pavimentando esse chão, né, de que, olha, eu posso pisar, eu posso me apoiar em mim mesma, né, eu dou conta de mim. Que esse que é o grande desafio, né? A gente dá conta da gente, né? A nossa vida como um todo. E os pais, às vezes, estranham, né? Essa participação e não colocam. E quando falar, não, criança é muito pequenininha. E quando você coloca isso na rotina, vai sendo incorporado de uma forma tão suave, tão natural, né? As pessoas têm medo, vai quebrar, vai se sujar, vai se machucar. E aí não aprende a viver, né? E que tudo isso faz parte, né? Porque isso também faz parte do aprendizado. Se quebrou é porque a gente foi lá fazer, que a gente foi pegar, botar a mão na massa, né? E se quebra, tá tudo bem, não é o fim do mundo,
né? Não é uma coisa errada, porque aí também a gente vai tirando o peso do erro, né? Eu errei, eu quebrei, né? Então como se fosse uma coisa do outro mundo, e de como as pessoas depois têm uma cobrança muito grande quando adultas, né? Que não pode errar, e aí não pode arriscar, porque se você arriscar vai errar, e se você não errar também você não vai aprender, né? E uma coisa vai puxando a outra, né? E eu vejo como que Não isso também... experimentam nada, né? E como que isso é um treino da vida em sociedade, né? Da vida no coletivo. A gente hoje tem falado tanto dessa coisa do coletivo, né? De pensar no outro, de pensar como grupo, de pensar como sociedade. Mas, gente, a primeira sociedade é a família. Se a gente não desenvolve isso em casa, né? De ter essa parceria, de um ajudar o outro, da gente se apoiar, da gente dividir as tarefas, né? Da gente ter cuidado com os ambientes que todo mundo vai frequentar. Se você desenvolve isso com o filho, ele aprende isso, na hora que ele crescer e for para o mundo, ele vai ser um cidadão responsável, ele vai ter valores, né, em relação ao coletivo. Não vai precisar, ninguém vai precisar falar nada para ele, não, ele já vai saber, porque ele viveu isso dentro de casa. Né? Então, os pais, às vezes, não fazem esse link de que não deixar o filho participar das coisas, não ensinar essas coisas para o filho, também é uma maneira de não estimular o filho para essa vida em grupo depois. Né? Seja numa equipe de trabalho, depois na vida adulta, na vida profissional e na sociedade como um todo, né? Porque nós vivemos em grupo. Então... E ligando os dois assuntos, né, Angélica, que a gente já tem 3 histórias de vocês aqui sobre a prosperidade, né? Esse é um questionamento muito importante, porque a criança vai se tornar um adulto próspero, capaz, que vai dar conta da vida, se ele foi antes, essa criança, né, que participava, que se sentia capaz, que pôde fazer as coisas, experimentar. Então, assim, esse resultado aqui, ele tem a ver com um vínculo seguro, muito mais do que com qualquer escola, com qualquer universidade, com qualquer ensino que os pais colocam. Então, assim, muitas vezes o foco está onde não é importante, porque o vínculo dá trabalho, né? Se eu estou cuidando da minha relação, do meu envolvimento, dá trabalho. Esse questionamento dos pais, por isso que é um trabalho que todos nós psicólogos fazemos, mas assim, eu tenho tratado cada vez mais os pais, né? Da questão dos pais estão bem. Porque se os pais estão assim, só querendo estar no celular sem interagir, será que esses pais estão bem? Será que eles não estão deprimidos? Né? Será que eles também não estão muito ansiosos, desacreditados da vida? Porque muitos pais não têm mais prazer. E aí eles não têm prazer de estar com o filho. Né? E a gente falando a questão de limite também, né, Angélica, eu fiquei pensando assim que a gente tem alguns momentos, uns pais muito desconectados e a gente tem uns pais over, porque hoje em dia tem muito que você tem que ser isso, você tem aquilo, você tem que fazer tanta coisa, que às vezes eu vejo uns pais excessivos também, sem dar esse espaço para o filho viver sem ele, para o filho fazer sozinho, porque o pai tem que estar sempre tão presente, né, e agora na pandemia, imagina, né, as crianças estão saturadas, não quero mais pai, não sai de mim. É verdade. Porque os pais muitas vezes não avaliam, né, que eles precisam dar essa estrutura emocional para o filho depois poder crescer e ir embora, né? Então se foca muito no conteúdo, né, no aprendizado de tarefas e de coisas externas, mas não olha para esse interior, né, para essas emoções, para saber lidar com o que está sentindo, de desenvolver a empatia, né, de saber respeitar o outro, respeitar a si mesmo. Se essas questões não são trabalhadas, depois não adianta ir para a universidade mais top 10 das galáxias, que não é isso que vai trazer o sucesso, né, ou a prosperidade. A gente sabe que isso é uma armadilha, é uma grande armadilha, né? Então a gente vê aí profissionais, às vezes, até bem formados do ponto de vista técnico, mas que do ponto de vista humano é uma coisa assim... muito difícil, muito delicada, não sabem se comunicar, não sabem interagir, não sabem se relacionar, uma vida afetiva muito pobre, né? Uma vida emocional muito pobre. E aí a pessoa fica... Não sabe lidar com as frustrações também, né? Eu tenho visto muitos jovens também, aí eles entram num estágio, aí não ganham tanto, é exigido, não sabe lidar com a frustração, larga, né? As pessoas largam tudo. Então isso também está sendo estruturado nesse convívio familiar que a gente está falando, né? Porque esse chão emocional é para isso, justamente é o apoio que você vai ter para atravessar as tempestades. Porque se eu estou no meio de uma crise, no meio de uma frustração, de uma coisa que mexe demais comigo, eu tenho um apoio ali
para suportar. Como uma árvore que está bem plantada, vem a tempestade, ela sacode, 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 passou a tempestade, ela está ali, ela não caiu, né? Então, nós somos um pouco assim, a gente precisa ter esse olhar com os filhos. Eu estou dando esse chão, eu estou conseguindo dar essa estrutura para ele se sentir bem apoiado. E primeiro, os filhos precisam se sentir apoiados pelos pais. Para que depois, lá na frente, quando forem adultos, eles poderem se apoiar neles mesmos, né? Para poder voar. Mas se não tiver esse apoio inicial, depois fica difícil, né? Conseguir fazer isso. Aí não vai ter dinheiro que chegue, não tem compra que chegue, curso, né? Carreira. Aí nada disso vai preencher, porque não é isso que está faltando, né? Exatamente. O nosso trabalho acaba sendo esse. Né, são coisas, né, que a gente questiona, critica e faz há tanto tempo, né? E eu acho que daqui para frente, depois desse ano, vai ser ainda mais fundamental aprender a estabelecer esses limites, né? E aí eu fiz uma sugestão, às vezes, como você falou, né, Angélica, às vezes os adultos não percebem que estão o tempo que estão conectados, não percebem as consequências, não percebem os próprios riscos. Então, eu sempre questiono, provoco, assim, mesmo nas redes, assim, você tá me vendo aqui? Desliga aí, vai fazer uma coisa, vai olhar pro seu filho, né? Assim, a gente podia colocar um desafio, né? A gente está finalizando um ano de muita exposição virtual. Sim. Muitas pessoas vão ter férias, né? E eu fico pensando, assim, né, de ter esse desafio pessoal de ir para as férias e desligar o celular durante o dia, se tá, né, sei lá, no campo, se tá na cachoeira, na praia, porque senão continua enquadrado mesmo no ambiente natural, né? E a gente vê isso, né? Eu acho uma tristeza quando eu vejo. Já aconteceu de ir à praia e ver tanta gente na praia com o celular, gente, com aquele marzão na frente, aquela natureza, para você ficar ali contemplando aquele céu, aquele mar, os pássaros, a areia, as pessoas que passam, né? Aquela nova paisagem, pessoas que estão ali o tempo todo no celular, sentado na cadeira da praia, né? Fala, eu fui pra praia. E ainda tira foto, né? Pra ter o comprovante. Ó, aqui, ó, gente, eu fui pra praia, né? Então, eu acho uma piração, eu fico preocupada, fico triste de ver isso. E eu acho que a gente, como profissional da área de saúde, né, mental e emocional, a gente precisa realmente trazer e provocar essas reflexões para que as pessoas comecem mesmo a olhar mais para dentro de si, se questionar que tipo de vida elas estão levando, né? Se está tendo coerência, porque a coerência é algo muito importante, né? Eu estou vivendo o que eu estou falando, né? Ou eu falo ou mostro uma coisa, mas o que eu faço lá atrás, nos bastidores, é outra, né? Porque isso é como um castelo que você constrói na areia, né? Não vai ficar em pé. Vai chegar uma hora que vai desabar, né? Então, eu acho que é algo muito importante, né? Das pessoas aproveitarem esse tempo também de pandemia, de isolamento, para fazer essas reflexões, né? Porque, querendo ou não, as pessoas estão mais reclusas, estão com menos opções, né, de entretenimento fora de casa. Embora muita coisa já esteja voltando, mas não voltou tudo ainda, né? Então, as pessoas ainda estão um pouco mais em casa. Então, aproveitar esse tempo para fazer essas reflexões, né? Para parar para pensar na vida que está levando, se é o tipo de vida que você quer levar, né? O que está bom, o que não está bom, como é que você pode mudar, se você precisa de ajuda, e buscar uma ajuda, né? Porque buscar ajuda, gente, não tira o mérito da pessoa de jeito nenhum, não diminui nada, né? Na verdade, é algo muito corajoso admitir, eu estou precisando de ajuda, né? E que bom que tem ajuda, porque se fosse alguns anos atrás, né, no tempo das nossas avós, bisavós, não existia essa ajuda, né, profissional de tantas pessoas aí bem qualificadas nessa área de saúde emocional, de saúde mental, né? E buscar um profissional mesmo para acompanhar, para ajudar, para que a pessoa possa seguir em frente, né, de um jeito melhor, né? E isso acontece mesmo, né? Porque muitos pais, até hoje, assim, toda hora quando inicia a terapia, vem com uma culpa, que eu não dei conta. E essa culpa, né? Eu falo, a coisa mais difícil de trabalhar com os filhos é porque a gente precisa trabalhar com os pais. E mais difícil trabalhar com os pais é porque normalmente eles entram nesse lugar de culpa, né? E a culpa mobiliza, né? E é muito importante a gente perceber que, assim, por melhores, né, que nós, com toda a formação, 1000 anos de terapia, né, psicóloga, com 1000 leituras, nossos filhos continuam tendo problemas, dificuldade,
graves às vezes, né? E isso não impede. Então, perceber que eles vão passar pela dificuldade, que a gente só precisa estar ao lado. Mas a gente está muito nesse funcionamento narcísico, né? Então, se o meu filho está ótimo, é porque eu fui uma ótima mãe. Se o meu filho está ruim, é porque eu fui uma péssima mãe. E não percebem que tudo faz parte da vida. Sim. E a vida não exclui o sofrimento e a dificuldade, né? Então, isso faz parte dessa máscarazinha social que a gente está falando aí do tudo bem, né? Tudo lindo. Sim, tudo sim. Perfeito, né? De ter que mostrar, né, essa fachada, né, que tem que ser mostrada para a sociedade. E eu vejo assim que a culpa, ela imobiliza muito as pessoas, né? Drena uma energia danada e não resolve. É que nem você ficar dentro de um buraco. Então, assim, eu gosto muito de falar da autorresponsabilidade, né? A gente tem responsabilidade, a gente precisa assumir o nosso lado, a nossa parte, mas sem a gente se culpar. Até porque nós somos fruto, na maioria das vezes, de uma repetição, né? Porque a gente vai repetindo, os pais vão repetindo com os filhos aquilo que eles vivenciaram com os próprios pais, que por sua vez vivenciaram com os avós, né? E aí a gente vai andando para trás, vai vendo que tem um padrão na família, né, de repetição, da maneira de educar, da maneira de pensar a vida, né, de lidar com as emoções, de lidar com tudo. E aí a gente, na hora que vai acordando, despertando, se dando conta disso, a gente precisa fazer uma atualização dessa programação, né? Falar, opa, peraí, isso que fizeram comigo foi bom para mim? Me ajudou? Foi legal? O que não foi legal, né? E aí a gente tem que desconstruir algumas coisas, porque muitas pessoas têm muita dificuldade de olhar para os pais e ver o que foi que eles fizeram que não foi bom. E isso também você não está recriminando os pais, você não está metendo pau nos pais, você não está diminuindo os pais. Não, é você como adulto poder ver, peraí, isso aqui, né, foi dentro de um contexto, foi uma repetição, porque também eles estavam repetindo o que os meus avós fizeram com eles, mas isso eu não quero fazer com os meus filhos. Mas para eu não fazer, eu preciso olhar lá. E aí, se eu não dou conta de olhar e de reconhecer, eu acabo repetindo. Às vezes de um jeito meio disfarçado, né? Eu falo que é igual um móvel velho, que você vai lá, passa um vernizinho, ou pinta e fala assim, puxa, isso aqui é um móvel novo. Mas é o mesmo móvel, né? É o mesmo comportamento, só que meio assim, disfarçadinho, né? Meio com um tom de atualidade, né? Então, a gente precisa olhar para isso. E para isso a gente tem que parar. Aí tem que se perceber, tem que se olhar. Aí entra o autoconhecimento, entra essa introspecção que a gente falou há pouco, essa autorreflexão, né? Então o momento esse é para um isso. trabalho fundamental e lindo, né? Que a gente poder interromper esse ciclo mesmo, né? De retraumatização dessa repetição inconsciente. E aí a gente pode ter escolha e os filhos também, né? Os filhos também podem ter escolhas diferentes, né? Aliás, já de poder escolher, já é um lugar de muita consciência, né? Então, isso é muito importante. É ressignificar os limites, né? Porque a gente às vezes acha que limite é sempre tirar, é não deixar, é proibir, é o não, né? O limite é o não. Não, mas o limite é o sim também, porque a criança precisa saber o que ela pode, o que é bom para ela, até onde ela vai com segurança. Então o limite dá essa referência, né? Eu gosto muito dessa comparação das margens do rio, porque se o rio não tiver as margens, que dão um direcionamento de para onde a água precisa correr, e é com as margens que o rio ganha força, porque justamente tem ali, né, uma referência, vamos dizer assim, um ponto até onde a água vai, e isso faz com que o rio ganhe força e corra, né? Na vida também é assim, com os filhos também é assim. Se a gente deixa esses limites largos demais, soltos demais, a energia vaza, se perde, né? E aí o rio vira lago. E aí no lago não tem mais correnteza, não tem força, né? Não tem o fluxo para encontrar o oceano, né? Então, o limite é isso, é a gente botar os filhos para ter uma direção, para ter uma referência de segurança, para eles poderem alcançar a própria força, construir a própria correnteza, né? Para irem para o oceano da vida. Angélica, vou colocar aqui para a gente ficar fantasiada e finalizar, agradecer você sempre, né, por essa parceria que eu acho que você ajudou muitas pessoas com tantas histórias lindas de tocar o coração, né? Que bom, espero eu que agradeço. Contando lindas histórias por aí. Vamos continuar assim. Eu agradeço muito esse espaço, o teu convite, a tua parceria, tá? Te quero muito bem, torço demais pelo seu sucesso. Você é muito querida, mora aqui no meu coração, viu? Você também, você também.
Beijo bem grande para você, viu?